Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missões no Brasil, e hoje eu estou aqui mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia. Hoje, dia 9 de julho, nós faremos a leitura no livro de Isaías, do capítulo 7 ao capítulo 9. Então, vamos para a leitura, Isaías, capítulo 7. Na época em que Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e o rei Peca, filho de Remalias de Israel, atacaram Jerusalém. Mas o ataque não foi bem sucedido. Quando o governo de Davi descobriu que a Síria havia combinado forças com Efraim, isto é, Israel, Acás e seu povo ficaram abalados, tremendo como vara verde. Então o Eterno disse a Isaías: vá e encontre-se com Acás. Leve também seu filho, Sear-Jazube, um remanescente, voltará. Encontre-se com ele no lado sul da cidade, no final do aqueduto, na parte em que ele desemboca no tanque superior. Isso fica na estrada que vai para o local público dos lavadeiros. Diga a ele: ouça, acalme-se, não tenha medo e não entre em pânico por causa desses 2 tocos de lenha queimada. Rezim da Síria e o filho de Remalias. Eles falam grosso, mas não são de nada. A Síria e o filho de Remalias de Efraim tramaram contra você. Eles conspiraram, dizendo: vamos declarar guerra a Judá e destruí-lo, tomar posse do país e designar o filho de Tabeel, rei, vassalo sobre eles. Mas o Eterno Senhor diz: isso não vai acontecer, não vai dar em nada, porque a capital da Síria é Damasco, e o rei de Damasco é um mero homem, Rezim. Quanto a Efraim, em 65 anos estará reduzido a entulhos e nada sobrará. A capital de Efraim é Samaria, e o rei de Samaria é só o filho de Remalias. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. E o Eterno falou novamente com Acás desta vez. Disse: peça um sinal milagroso ao Eterno, qualquer coisa, seja ousado, pode pedir o céu. Mas Acás respondeu: eu nunca faria isso, jamais faria exigências desse tipo a Deus. Então Isaías disse: então ouça isso, governo de Davi. Já é ruim que você canse o povo com suas hipocrisias piedosas e covardes. Mas agora você está cansando Deus. Por isso o Senhor dará um sinal milagroso a você. Mesmo assim, preste atenção. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e eles o chamarão Emanuel, Deus conosco. Quando a criança tiver 12 anos de idade, já capaz de tomar decisões morais, a ameaça de guerra terá passado. Fique tranquilo, porque esses 2 reis que tanto atormentam você já estarão fora de cena. Mas ouça também esta advertência: o Eterno executará contra você, seu povo e seu governo, um juízo mais severo que qualquer outro, desde o tempo em que o reino se dividiu. Quando Efraim deixou Judá, o rei da Assíria está chegando. Quando o momento chegar, o Eterno vai assobiar para chamar as moscas do rio Nilo, no Egito, e as abelhas da terra da Assíria. Elas infestarão cada fenda e canto desta terra, e não haverá como escapar delas. O Senhor vai tomar a navalha alugada do outro lado do Eufrates, ninguém menos que o rei da Síria, e rapar o cabelo da cabeça e os pelos das pernas de vocês, deixando-os envergonhados, expostos e desnudos. E quando ele fizer isso, também vai rapar sua barba. Será um tempo em que os sobreviventes vão se considerar felizes se tiverem uma vaca e algumas ovelhas. Ao menos terão leite.
Os que restarem na terra aprenderão a se contentar com as comidas mais simples, coalhada e mel. Mas isso ainda não é o fim. Essa terra que antigamente estava coberta de belas vinhas, milhares delas que valiam milhões, será outra vez infestada de ervas daninhas, mato e espinheiro em todo lugar, e não prestará para nada, a não ser para caçar tatus. O gado e as ovelhas terão dificuldade para conseguir forragem nos campos e não haverá nem resquício daqueles jardins e campos férteis bem cuidados. Isaías capítulo 8. Então o Eterno me disse: pegue uma folha enorme e escreva com tinta que não se apague. Isto pertence a Mahel Shalal Hashbaz, despojo rápido, saque veloz. Consegui que 2 homens honestos fossem testemunhas do documento, Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Geberequias. Em seguida fui para casa e deitei com minha esposa, a profetisa. Ela engravidou e deu à luz um filho. O Eterno me disse: chame-o Maher Shalal Hashbaz. Antes que esse bebê diga mamãe ou papai, o rei da Síria terá saqueado a riqueza de Damasco e a riqueza de Samaria. E o Eterno falou comigo de novo e disse: já que esse povo virou as costas para as águas mansas de Siloé e se encantou com Rezim e com o filho de Remalias, vou intervir e confrontá-los com as águas turbulentas do Eufrates. O rei da Assíria e sua ostentação, um rio na enchente, as margens transbordando, alagando Judá e varrendo tudo o que encontra pela frente. A água baterá no queixo de vocês, um paredão de água de um rio turbulento. Ó Emanuel, se espalhando pela terra de vocês. Mas encarem os fatos, todos vocês, opressores, e se preparem. Ouçam todos vocês, distantes e próximos. Engulam em seco e preparem-se para o pior. Sim, engulam em seco e preparem-se para o pior. Podem conspirar à vontade, porque não vão conseguir nada. Seus planos serão apenas conversa fiada, palavras vazias, porque depois de tudo dito e feito, a última palavra é do Emanuel, Deus conosco. O Eterno falou sério comigo, agarrou-me pelos braços e me advertiu a não me misturar com o povo. E ele disse: não seja como esse povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo. Esqueça as preocupações que o dominam. Se você quer se preocupar, preocupe-se com o santo. Tema o Senhor dos exércitos de anjos. O santo pode ser um lugar de refúgio ou a rocha que bloqueia o caminho. A pedra no caminho das 2 casas teimosas de Israel. Um muro impedindo a passagem dos cidadãos de Jerusalém. Muitos vão dar de cara com essa rocha e quebrar as pernas. Serão bloqueados por esse muro e não conseguirão passar por ele. Registre o testemunho, guarde o ensino para meus seguidores, enquanto espero pelo Eterno que decidiu se esconder, enquanto fico esperando por ele. Vou ficar firme nessa espera, eu e os filhos que o Eterno me deu como sinais para Israel. Sinais de advertência e de esperança na parte do Senhor dos exércitos de anjos que estabeleceu sua morada no Monte Sião. Quando alguém disser a você: tente a ajuda dos vizinhos, consulte os que buscam o além. Por que não buscar auxílio no mundo dos espíritos? Por que não consultar os mortos? Diga a eles: não vamos estudar as escrituras. Os que experimentam outros caminhos acabam no beco sem saída. Estão sempre frustrados e ansiosos, indo atrás de tudo que aparece. E quando nada dá certo, ficam irados e amaldiçoam um Deus após outro. Olham numa direção e na outra, para cima e para baixo, para os lados e não enxergam nada. Só uma parede branca, um buraco vazio. Eles acabam no escuro e sem nada. Isaías capítulo 9. Mas não haverá escuridão alguma para os angustiados. É certo que no passado ele humilhou os territórios de Zebulon e Naftali, mas está chegando o tempo em que ele irá tornar gloriosa toda aquela terra.
caminho para o mar, região do Jordão, Galiléia internacional. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. Tu repovoaste a terra, expandiste a alegria deste povo, e eles estão felizes na tua presença. Alegria de festa, alegria de grande celebração, com troca de presentes caros e saudações calorosas. O abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos, com seus chicotes, cacetetes e xingamentos, já se foram, acabaram, chegou a libertação. Tão surpreendente e repentina quanto a vitória de Gideão sobre Midian. As botas dos soldados invasores e os uniformes encharcados de sangue inocente serão empilhados e queimados, e a fogueira permanecerá acesa vários dias, porque um filho nasceu para o nosso bem. Um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de bênção plena. A autoridade de seu governo vai se expandir e não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Ele governará com base no trono histórico de Davi, no reino prometido. O reino será estabelecido firmemente e se manterá por meio de justiça e vida íntegra. Começa agora e durará para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos de Anjos fará tudo isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó. Ele foi parar no degrau da porta de Israel. Todo o povo logo ouviu a mensagem, Efraim e os cidadãos de Samaria. Mas essa gente orgulhosa e arrogante não deu crédito à mensagem, dizendo: as coisas não estão tão ruins, podemos enfrentar qualquer situação. Se nossas construções forem derrubadas, vamos reconstruí-las e serão maiores e melhores. Se nossas florestas forem cortadas, vamos replantá-las como árvores melhores. Assim o Eterno instigou os inimigos contra eles, fez que os atacassem. Do leste, os arameus, do oeste, os filisteus. Israel virou um caos, mas ele ainda está virado, com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Mas o povo não deu a mínima para aquele que os atingiu. Não se rendeu ao Senhor dos Exércitos de Anjos. E assim o Eterno cortou a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco, ambos no mesmo dia. Os anciãos inchados de orgulho eram a cabeça, os profetas mentirosos a cauda. Os que tinham o dever de orientar o povo o levaram a um beco sem saída, e os que seguiram esses líderes ficaram desorientados. Foi por isso que o Senhor perdeu o interesse pelos jovens e retirou o seu carinho pelos órfãos e pelas viúvas. Todos se revelaram maus, falando obscenidades e tolices. E mesmo depois disso, ele ainda está virado, com o punho cerrado, pronto para atingi-lo de novo. A maldade deles queimava como um fogo descontrolado, do tipo que consome tudo que está no caminho. Árvores, arbustos, mato e capim, enchendo o céu de fumaça. Mas o Senhor dos Exércitos de Anjos retribuiu fogo com fogo e incendiou a terra toda. Transformou o povo em fogo consumidor, e eles acabaram consumindo uns aos outros em seus desejos. Era um apetite insaciável, todos se enchendo e se fartando à torta e à direito de pessoas e coisas. Mesmo assim, morreram de fome. Nem mesmo seus filhos escaparam do apetite e da voracidade. Manassés devorou Efraim e Efraim devorou Manassés, e ambos se uniram contra Judá. Depois disso, ele ainda está virado, com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Somente até aí, fique conosco, até a próxima leitura, a paz do Senhor Jesus.